Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Velho, seja no estádio ou na arquibancada, o lance é curtir o espetáculo de cara limpa, né? Pois é, o único combustível tem que ser a paixão pelo seu time e pelo futebol. Pode crer, droga nos estádios não tem nada a ver. O lance é empurrar o seu time na boa. O som e a bola sempre rolam melhor se tá todo mundo em paz. Levar droga para o estádio é a maior bola fora. Droga no estádio não rola. De volta, um programa Norte em Ação, agora nosso quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação, mais uma vez aqui conosco, o Dr. Henrique Tcherko, ele que é quiropraxista, né, participa hoje conosco para falar sobre escoliose, maus hábitos, postura, enfim, uma série de detalhes que ele vai trazer, né, para dentro do programa de hoje e com os devidos esclarecimentos e orientações. Tudo bom? Tudo ótimo, Cláudio. Muito bom estar de volta aqui no programa, trazer mais algumas novidades aí para o pessoal, né? Sem dúvida, nós aqui ficamos felizes, né, de recebê-lo mais uma vez aqui, poder compartilhar, né, os seus conhecimentos com o público, ouvinte telespectador, que está sempre atento participando, atuando, né, interagindo com a nossa programação. Então vamos começar aí sobre os aspectos de postura, né, que elas que realmente acabam resultando esses outros acometimentos e, enfim, uma série de deformidades que acabam sendo originadas, claro, existem exceções, né, nessa questão, mas aquelas que realmente a gente pode evitar. Bom, então assim, para aqueles que não sabem, a escoliose, são aqueles desvios laterais na coluna, né? A pessoa nota que tem um ombro mais alto que o outro, ou um quadril, que nota aquela curvinha do quadril mais acentuada de um lado que do outro, ou até mesmo em casos mais acentuados, pode-se perceber diferenças no peito. Nas mulheres fica mais evidente, as meninas com seio parece mais volumoso que o outro, ou mesmo a giba, que nós falamos nas costas, que é um lado mais elevado que outro, né? Esses desvios laterais da coluna é a escoliose, né? E a escoliose, ela basicamente são 4 tipos, né? Que é a escoliose congênita, a escoliose neuromuscular, a escoliose degenerativa e a idiopática, né? Então, a grande maioria, cerca de 80% aí das escolioses é idiopática, né? Mas a escoliose congênita é aquela escoliose que o bebê já nasce com ela, né? Que é devido a uma má formação que se dá entre a 3ª e a 6ª semana de gestação, né? Normalmente a má formação é uma hemivértebra, que nós chamamos, que é uma vértebra um pouco acunhada, um lado um pouco maior que do outro. Se nós pegarmos a coluna aqui, no caso a escoliose, são desvios laterais, né? Escoliose são desvios laterais. Se você tem uma má formação, que uma vértebra ela
tem uma cunha, né? Ela é um pouquinho menor, o corpo da vértebra é um pouco menor de um lado do que no outro, no caso, nesse lado de cá, começa a se desenvolver uma curvatura devido a essa má formação, né? Essa é a escoliose congênita, né? E que a criança vai ter que passar desde cedo por um acompanhamento, né, para se trabalhar a parte muscular de maneira de se evitar que essa escoliose progrida muito, né? Porque a massa muscular, a massa óssea se fecha, acaba de se formar por volta ali dos 21, 22 anos de idade, né? E então, se você tomar os devidos cuidados até esse ponto da vida da criança, do adolescente, a tendência é que essa escoliose ela se estabilize, não venha a aumentar. Tendência, né? Não é, isso não tem nada certo. A escoliose neuromuscular é aquela que se desenvolve em pacientes portadores com alguma deficiência neurológica, né? O espinha bífida, enfim, alguma má formação, né? Já a escoliose degenerativa ou escoliose adulta, essa escoliose acontece em pacientes adultos que tinham uma leve curvatura que passou desapercebida na fase da infância e adolescência, e na fase adulta, devido a algum trauma, uma queda que forme aquela hemivértebra que eu havia comentado, ou mesmo um tumor, alguma degeneração de disco da coluna, artroses, enfim, leva a essa curvatura a uma acentuar essa curvatura mesmo depois da fase adulta, né? Essa escoliose é a degenerativa. E a escoliose idiopática, que, como eu falei, a grande maioria delas, né, ela não tem uma causa definida, né? A criança não nasceu com não existe uma má formação, não existe um problema neurológico, e mesmo assim se desenvolve uma escoliose. Hoje já existem estudos aí dentro da genética que tem uma forte tendência a ser uma hipótese aí de que seja genético, né? Já tem estudos em cima disso e quase certo que a escoliose idiopática é herdada, né? Mas dentro da parte mais estrutural assim da escoliose, o que se percebe na totalidade delas é uma retração de um músculo, que é o músculo o transverso espinhal, né? Esse músculo transverso espinhal, ele vem na lateral da coluna aqui, né? E ele se insere nos espinhosos e nos transversos. E devido à inserção dele, ele tem a propriedade de formar uma cunha quando ele está retraído. E leva os espinhosos em rotação, que é o que acontece nas escolioses, principalmente nas escolioses mais estruturadas, que eu vou explicar. Essas escolioses estruturadas, elas têm bastante rotação de espinhoso, né? E esse músculo se encontra sempre bastante retraído, né? Então, assim, a escoliose tem que fazer sempre uma avaliação criteriosa muito cedo, né? Quanto mais cedo buscar um auxílio e um tratamento, melhor é, pelo fato daquilo que nós comentamos ali, da formação óssea. Quando fecha todo o platô, quando a massa óssea se forma por completo, já fica um pouco mais complicado de se ter bons resultados no tratamento da escoliose. Aí se torna um tratamento um pouco mais preventivo, né? Mas até chegar a esse ponto, sim, se consegue excelentes resultados em cima da escoliose, né? Eu vou falar em relação ao que eu faço, né, que é a quiropraxia. A quiropraxia, ela visa ganhar mobilidade e correções, fazer correções articulares. Então você trabalha muito na base da coluna, que seria a região pélvica, né, e nos ápices das curvas. O que seriam? Uma escoliose forma S's, né? Você trabalha na base da coluna e no ápice dos S's, né? Na ponta das curvas, no caso, né? Nessas correções,
e junto se faz um trabalho muscular. Eu sempre oriento o paciente que vem tratar a escoliose a buscar um educador físico ou um fisioterapeuta que entenda do trabalho muscular que é indispensável para a escoliose, né? No caso, como eu falei, na parte côncava aqui da curva, digamos, né? Isso aqui seria uma escoliose. Nessa parte côncava da curva, o músculo está encurtado, né? Então, o que você tem que fazer? Relaxar esse músculo aqui e tonificar o lado convexo da curva para que você consiga estabilizar essa curva. E a quiropraxia vai trabalhar em cima dos ápices para levar a correção. E se consegue, sim, reduções de curva, né, fazendo um trabalho certo com a quiropraxia em conjunto com um trabalho muscular também, né, principalmente nessas idiopáticas. O problema maior seria escolioses já degenerativas ou escolioses do tipo mais congênito, que existe uma malformação, aí é um pouco mais complicado, né? Você tenta reter, não deixar aquela curvatura se acentuar demais, porque a escoliose, quando muito acentuada, digamos, uma escoliose estruturada acima dos 40 graus, ela tende a evoluir, é difícil de tu segurar ela. E quando ela está num grau muito elevado na caixa torácica, ela acaba causando malformações não, mas tensões sobre a parte cardiovascular e pode levar a problemas cardiovasculares, dependendo do grau dessa escoliose. E aí é necessária a intervenção cirúrgica, né, para colocar hastes para correção dessas curvas, né. Então, quanto mais cedo se faz o diagnóstico e quanto mais cedo se inicia o tratamento, por isso que é bom que os pais observem as crianças desde pequenas para ver se existem esses desvios posturais. Porque às vezes uma escoliose idiopática, essa contração desse músculo que eu falei, ela pode ser uma causa secundária a alguma outra coisa. A criança tem um desnível pélvico, que é um lado da pelve mais alto que o outro, até mesmo uma pisada muito errada, problemas em joelhos e quadris, podem levar a uma compensação muscular na parte mais alta e a desvios na coluna, né? Além disso, aquilo que eu tinha falado, em escolioses estruturadas e escolioses funcionais, né? Dentro das idiopáticas, você pode dividir assim, entre escolioses estruturadas e funcionais. As estruturadas são escolioses com curvas mais severas, né? E elas são difíceis de se trabalhar. Elas têm a tendência de, no máximo com o tratamento, você conseguir barrar o aumento das curvas, né? E a redução é mais complicada. Já a escoliose mais funcional, ela é uma escoliose com uma curva menos acentuada, né? E essa escoliose ela tende a responder bem ao tratamento, né? Dentro lá da clínica tem uma maca de flexão e tração que é usada, além de tratamento para hérnia de disco e discopatia, ela é usada para tratamento de escoliose. De que maneira? Você coloca o paciente deitado na maca, ela faz uma tração do tronco, que leva a tração para toda a coluna, e se usam fitas que se tracionam as curvas, né? Você corrige, deixa a coluna reta e ainda faz uma tração, né? Então você vai trabalhando a coluna junto com ajustes da quiropraxia ali para se ganhar, para se reduzir essa curvatura escoliótica, né? Realmente tem aspectos bem importantes a serem considerados aí, doutor Henrique, claro, complexidades também, né, nesse sentido, congênito principalmente, do que o senhor falou aqui, na questão do tratamento, até para a redução das curvaturas, né, que exige até um pouco mais, a estabilização, que é o indicado no caso, para que não venha trazer mais acometimentos, né, em especial os cardíacos no caso, né. Então são alertas fundamentais aí até para as pessoas que têm esse tipo de problema. Nós vamos entrar nesse particular em seguida, depois do breve intervalo,
má postura, maus hábitos, essas situações todas, né? A maneira da pessoa realmente se posicionar, inclusive, à frente do computador e para realizar outras tarefas. Dicas do Dr. Henrique Cherves em seguidinha. Continue ligado que no Isso é de Só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe para viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Henrique Cherves, hoje falando sobre escoliose e também, né, vamos aí falar sobre a postura, a importância, né, de ser tipo de bons hábitos, principalmente pensando, né, nas costas, na coluna, ela que realmente tem um compromisso tão grande com a gente, que é nos manter eretos e em pé. Claro, evidentemente, qualquer sobrecarga, qualquer mau posicionamento pode trazer, né, acometimentos e problemas. E é nesse sentido que o Dr. Henrique Cherves agora vai trazer aí algumas dicas, né, e fazer alguns alertas também. Isto. Então, falando em alerta, eu vou voltar um pouquinho no assunto da escoliose, porque tem uma coisa interessante, que por que a escoliose às vezes passa desapercebido? Porque ela não provoca dor, né? É incrível se pensar que um desvio lateral da coluna não provoque dor, mas é assim que acontece. A maioria das escolioses, elas não provocam dor, né? Então, cuidar, porque o problema da escoliose é que ela tende a ser progressiva, a curva tende a ir aumentando, né? E talvez quando tu vá querer tratar seja até tarde, então buscar cuidar isso aí. E outra coisa, a escoliose vai te provocar dor mais tarde, né? Porque como você tem essas curvas, o que acontece? Ela forma pressões exageradas na parte interna das curvas, né? E isso provoca desgastes. E desgastes mais cedo do que o normal, né? Porque as cunhas e as tensões que a coluna sofre, as cargas não estão distribuídas de maneira igual. Então você desenvolve desgastes mais cedo do que o normal. Então, mesmo uma escoliose que não se consiga a redução da curva, é importante se tratar ela para melhorar a função dos discos e das articulações, ganhar mobilidade. Isso vai fazer ter um trabalho preventivo, profilático, para não te deixar chegar aos desgastes tão cedo, né? Isso que seria o importante eu falar para fechar o assunto da escoliose. Os extremos, né? Na verdade. Exatamente. E quanto à postura, desvios posturais, né, até isso entra a própria escoliose, porque quem tem ainda mais tem que cuidar ainda mais, né? Então entra algumas coisas assim que nós já conversamos algumas vezes aqui nos programas. Na verdade, doutor Henrique, ela é uma coisa que está no nosso dia a dia. Sim. Até provocada justamente pela maneira, né, dos hábitos que adquirimos na modernidade e que acaba acentuando. E é nesse aspecto que a gente retoma essas situações, porque isso não serve só como alerta, mas também com a pessoa também saber como melhor se posicionar, né? Isso que conversávamos antes de começar aqui, né? Que a questão toda é o dia a dia da pessoa. Então, sempre quando um paciente chega à clínica para tratar determinado problema, pode ser um desvio postural ou não, sempre existe uma
digamos, uma anamnese, uma investigação em relação aos hábitos diários dessa pessoa. Digamos, o fundamental também é o trabalho, né? Porque a pessoa normalmente vai trabalhar 8 horas por dia e essas 8 horas diárias, às vezes, a pessoa mantém uma postura completamente inadequada, às vezes com uma ergonomia completamente errada, que levam a desvios posturais, né? E tendo desvios posturais, invariavelmente vai haver desgaste, né? Vai haver desgaste, a coluna, os discos vão sofrer, e aí a pessoa vai acabar chegando lá na hérnia de disco, nas dores lombares, dores de cabeça, né? Dores para as pernas, enfim. Então, assim, basicamente, o interessante seria a pessoa mudar constantemente de posição, né? Não ficar por horas sentado, nem mesmo por horas em pé, né? E se ficar sentado, buscar, digamos, pessoas que trabalham muito em computador, que hoje é a maioria, né? Uma coisa essencial, evita o notebook. Quem trabalha longos períodos no computador, tenta utilizar um desktop, que é o computador de mesa, né? Por quê? Porque aí você vai ter a tela à altura dos olhos. Porque se você trabalhar no notebook, o que você vai fazer? Vai estar constantemente olhando para baixo, para chegar à tela, né? E essa posição da cervical, essa retificação, vai te levar a ter a cervicalgia, tensões na base da cervical, dores de cabeça, cefaleias cervicogênicas, né? Dores na região dorsal, por estresse muscular, primeiramente, né? E se você for insistindo em manter uma postura inadequada e levar tomando um relaxante, um analgésico e não modificar, é inevitável que se chegue a desgastes e lesões, né? Então, o computador, a altura dos olhos, a cadeira, se possível, usar um suporte na lombar, né? Que seriam aquelas cadeiras que têm um abaulamento na região mais baixa das costas aqui, né? Que forma um estofado, ou mesmo quem não tem possibilidade de comprar uma cadeira dessa, pegue uma almofada, um travesseiro e coloque na região lombar, né? Esse travesseiro ou esse suporte vai forçar uma curva na lombar, uma lordose, e isso tira a tensão da região lombar, né? Então essa dica é importante, porque hoje todos trabalham em escritório, são poucas as pessoas que ficam se deslocando, né? Pessoas que trabalham muito em pé, né? Pessoas que trabalham muito em pé têm que obrigatoriamente fazer um reforço muscular na parte dos membros inferiores, né? Porque você força muito a região dos gastrocnêmios, ali que são os músculos da panturrilha, e os músculos da região das coxas e da região pélvica, né? Quando você desenvolve tensões e contraturas sobre essa musculatura, automaticamente você interfere sobre a mobilidade da pelve, né? E aí essa interferência na mobilidade da pelve, você vai começar a desenvolver dores lombares. Então, quanto mais tonificação na região lombar e das costas você tiver, melhor, né? E assim vai. Tem uma compensação de curva que eu costumo passar para os pacientes, que é uma coisa bacana tanto para os que trabalham em pé quanto aos que trabalham em computador, né? Essa compensação, basta você pegar um rolinho, né, que chamamos de rolinho cervical, né, um rolo mais ou menos com esse diâmetro, né, pode fazer com uma toalha de rosto, enrola ela bem apertadinha. O que você vai fazer? Deita no chão, né, sobre um colchonete para não machucar a coluna, coloca esse rolinho, que é mais ou menos como aqueles espaguetes de piscina, sabe? Se pudesse comparar, seria como um espaguete de piscina, talvez um pouquinho maior o diâmetro. Coloca aquele espaguete na região cervical, deita, relaxa, né, com a coluna reta, e as pernas em 90 graus, próximo a uma cadeira, né? Então a pessoa vai estar deitada com a coluna reta, coxas para cima e a panturrilha descansando sobre a cadeira, né? Ao você ficar com a coluna nessa posição, né, digamos as coxas dobradas com as pernas, automaticamente você retifica um pouquinho a lordose lombar, né, tira um pouco do estresse daqueles discos, e aqui na região cervical, fazendo o rolinho, você vai fazer uma
provocar uma lordose, que é o contrário do que normalmente se faz o dia todo. Você lê, olha o computador, então olha, o celular é uma coisa que, por incrível que pareça, está causando problema, porque o celular você não olha assim para ele, né? É verdade. Né? O celular tu também olha para baixo, então fica olhando, e tem pessoas que passam um bom tempo no celular, né? Então você está sempre olhando para baixo, retificando essa curvatura. Então faça esse rolinho no final do dia, 10 minutos que você fique nessa postura, vai notar que vai aliviar o estresse da região lombar, mais embaixo, e o estresse da região cervical, né? Então são pequenas dicas aí que você vai conversando e passando para o paciente, que é até uma maneira dele, depois do tratamento, se manter sem dor. Muito obrigado pela participação. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. A Associação Rio-Grandense de Apoio ao Diabético tem como missão educar em diabetes, pois acreditamos que é preciso conhecer para controlar. Por isso, se o diabetes de alguma forma tocou você, venha nos procurar. As delegacias especializadas no atendimento à mulher buscam combater a violência contra a mulher, atuando tanto preventivamente como repressivamente. Temos atuado com as delegacias móveis, são as delegacias itinerantes que vão até o bairro, justamente no intuito de levar a essas mulheres os seus direitos, esclarecer os seus direitos e também proporcionar um registro de ocorrência policial mais próximo à sua casa. Fizemos inúmeras palestras, eventos, buscando sempre esse trabalho preventivo e atuando repressivamente na questão do combate à violência contra a mulher, prendendo os flagrantes, os agressores em flagrante e também preventivamente quando descumprem as medidas protetivas de urgência. Estamos à disposição em Porto Alegre, no Palácio da Polícia, na Avenida João Pessoa, 2050, 24 horas à disposição da mulher vítima de violência.